Existe uma mentira que te contaram desde pequeno. Uma mentira tão perfeita, tão bem elaborada, que você a confundiu com uma grande virtude. Te disseram que ser humilde era nobre, que abaixar a cabeça demonstra sabedoria, que pedir menos do que você merece é pura elegância espiritual. E você acreditou. Internalizou essa ideia e a transformou em parte da sua própria identidade. Mas existe algo que nunca te explicaram, algo que Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já tinha sacado, e que a elite usa desde então para te manter exatamente onde você está. Te ensinaram a humildade para que você nunca reivindique o poder que, por direito, te pertence. E antes que você pense que isso é pura arrogância ou soberba, eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu não estou falando para você se transformar num narcisista. Não estou incentivando você a pisotear os outros. Eu estou falando de algo muito mais profundo e perturbador. Eu estou falando sobre como o sistema, sorrateiramente, te programou para que você renunciasse, voluntariamente, ao seu direito de ter poder sobre a sua própria vida. Te convenceram de que isso era virtude. E enquanto você se sentia virtuoso por não pedir, por não exigir, por não reclamar, outros estavam abocanhando exatamente aquilo que você deixava sobre a mesa. E isso não é teoria da conspiração. Isso é psicologia, documentada. Em 1963, Sérgio Milgram conduziu um dos experimentos mais perturbadores da história da ciência. Ele queria entender até onde uma pessoa comum iria, simplesmente obedecendo às ordens de uma autoridade. Os resultados foram assustadores. 65% dos participantes administraram o que eles acreditavam serem descargas elétricas letais em outra pessoa, simplesmente porque alguém de jaleco branco mandou. 65%. 2 em cada 3 pessoas foram até o final. Eles escutaram gritos de dor, escutaram súplicas e continuaram obedecendo. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse experimento. Ninguém obrigou essas pessoas. Não existiam armas, não existiam ameaças. Existia apenas uma voz de autoridade dizendo para eles continuarem. E eles continuavam, porque eles foram condicionados, desde pequenos, a obedecer, a serem humildes, a não questionarem, a aceitarem que alguém sempre sabe melhor do que você, o que você deve fazer. Maquiavel entendeu isso. 5 séculos antes da psicologia sequer existir como ciência. Em O Príncipe, ele escreveu algo que a maioria lê superficialmente, mas poucos, de fato, compreendem. Ele disse que os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. E isso tem implicações brutais para a questão da humildade. Porque quando te ensinam a ser humilde, eles estão te ensinando a não ser temido. Eles estão te ensinando a ser inofensivo. Eles estão te ensinando a ser alguém que pode ser ignorado, postergado, usado e descartado, sem a menor consequência. Pense nisso por um momento. Cada vez que você engoliu uma opinião por ser humilde, cada vez que você aceitou menos dinheiro do que você merecia, só para não parecer ambicioso demais, cada vez que você deixou passar uma oportunidade, porque era mal visto, reivindicá-la, cada vez que você silenciou o seu talento, para não ofuscar os outros, em cada uma dessas situações, você estava executando o programa. Você estava sendo exatamente o que o sistema precisa que você seja. Dócil, maleável, previsível, humilde. Mas calma, porque o que eu vou te revelar agora vai mudar completamente a sua perspectiva sobre tudo isso.
Existe uma diferença brutal entre humildade real e submissão, disfarçada de virtude. E a elite conhece essa diferença perfeitamente. Eles praticam a humildade real, que é reconhecer que você não sabe tudo, estar aberto a aprender, não deixar que o ego nunca nuble o seu julgamento. Mas o que te ensinaram não é isso. O que te ensinaram é submissão, é renunciar ao seu poder, antes mesmo de tentar usá-lo, é se desculpar por existir, é pedir permissão para respirar. Um estudo publicado em 2025 na revista Personality and Individual Differences encontrou algo fascinante. Eles investigaram como a humildade afeta a percepção de justiça quando existem diferenças de poder. E eles descobriram que as pessoas com poder tendem a perceber como justo receberem mais do que os outros. Mas, quando eram induzidas a um estado de humildade, a percepção de justiça delas se equilibrava. O que significa que a humildade real é uma ferramenta dos poderosos para não abusarem do seu poder, e não uma ferramenta para que os desprovidos de poder renunciem ao pouco que poderiam ter. Deixa eu repetir, porque isso é crucial. A humildade foi projetada para que os poderosos não abusem, mas te venderam essa ideia para que você nunca chegue a ter poder do qual abusar. Te deram o antídoto antes mesmo da doença. Te vacinaram contra uma riqueza que nunca te deixaram alcançar. Te ensinaram a ser modesto com conquistas que nunca te permitiram ter. Maquiavel observou algo que as pessoas modernas preferem ignorar. A natureza humana não mudou em milhares de anos. As mesmas dinâmicas de poder que existiam no Rio de Janeiro da Belle Époque existem hoje, no seu escritório, na sua família, na sua relação de casal. E uma das dinâmicas mais consistentes é essa: quem não reivindica, não recebe. Quem não exige, é ignorado. Quem sempre cede, é quem sempre perde. Pesquisadores de Stanford publicaram uma descoberta inconveniente sobre as dinâmicas de trabalho. Eles descobriram que, em interações profissionais, as pessoas preferem trabalhar com o que eles chamaram de espertalhões competentes, antes do que com bobos humildes. Leia isso de novo. No mundo real, no mundo onde decisões são tomadas, onde o dinheiro é distribuído, onde as oportunidades são dadas, as pessoas escolhem a competência acima da humildade, mesmo que essa competência venha acompanhada de arrogância. E isso não significa que você deva ser um idiota. Significa que o mundo não vai te premiar por ser humilde. O mundo te premia por ser efetivo. E, muito frequentemente, ser humilde te impede de ser efetivo, porque te impede de reivindicar o que você precisa para ser. É aqui que Maquiavel se torna inconveniente para a maioria, porque ele não te dá permissão para se sentir bem com a sua mediocridade. Ele não te diz que está tudo bem você ficar onde está, porque você é uma boa pessoa. Ele te confronta com uma verdade que dói. O mundo não se divide em bons e maus. Se divide em quem entende as regras do poder e quem não entende, e quem não as entende, independentemente das suas intenções. É quem acaba sendo usado por quem as entende. Eu vou te contar algo que provavelmente nunca te explicaram sobre como funciona o condicionamento social. Desde que você nasceu, você foi submetido a um processo sistemático de domesticação. Primeiro seus pais, depois a escola,
depois a religião e, finalmente, o trabalho. Cada instituição transmitindo a mesma mensagem, com diferentes disfarces. Não se destaque demais, não brilhe tanto, não incomode, não exija. Seja grato com o que você tem, não peça mais. Seja humilde, e funcionou. Funcionou tão bem que agora, quando alguém te sugere que você poderia pedir mais, que você poderia exigir mais, que você poderia ser mais, você sente incomodo físico, você sente que está errado, você sente culpa. Essa culpa não é sua, é o programa funcionando, é o condicionamento fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, manter você no seu lugar. Mas espere, porque há algo ainda mais perturbador que você precisa entender. O experimento de Sergio Milgram já foi replicado dezenas de vezes, em diferentes países, diferentes décadas, diferentes contextos, e os resultados são consistentemente aterrorizantes. A obediência à autoridade não diminuiu com a educação, não diminuiu com o acesso à informação, não diminuiu com o tempo. Em 2024, pesquisadores publicaram no British Journal of Social Psychology que as pessoas continuam obedecendo à autoridade em níveis similares aos de 60 anos atrás. Mas eles descobriram algo novo. A obediência não é cega, é um processo de identidade. As pessoas obedecem porque se identificam com a autoridade, porque querem pertencer, porque querem ser vistas como boas, como cooperativas, como humildes. A obediência está diretamente ligada a essa humildade que te venderam como virtude. Você se obedece rumo à submissão porque acredita que isso te faz uma boa pessoa. Nicolau Maquiavel escreveu que é melhor ser temido que amado, se você não puder ser ambos. E essa frase tem sido mal interpretada durante séculos. Ele não está dizendo que você deve ser cruel. Ele está dizendo que o respeito baseado no temor é mais confiável que o respeito baseado no afeto, porque o afeto depende da conveniência do outro. O temor depende de você, quando você é humilde da maneira que te ensinaram. Você renuncia ao temor. Você se torna completamente dependente do afeto dos outros, da boa vontade deles, da generosidade deles. E a realidade brutal é que o afeto é inconsistente. As pessoas te amam quando lhes convém, te esquecem quando não, te usam quando podem, te descartam quando encontram algo melhor. O poder real não é sobre dominar os outros. O poder real é sobre não depender dos outros para o seu bem-estar. É sobre ter opções. É sobre poder dizer não sem que sua vida desmorone. É sobre poder exigir respeito sem ter que suplicar por ele. E nada disso é possível enquanto você seguir executando o programa de humildade que te instalaram. Maquiavel viveu isso na pele. Em 1512, depois de servir 14 anos à República de Florença como diplomata e estrategista, foi acusado de conspiração quando os Médici retomaram o poder. Torturaram-no, encarceraram-no, exilaram-no. E durante esse exílio, ele escreveu O Príncipe, não como exercício intelectual, mas como análise crua do porquê havia perdido tudo. Concluiu que seu erro foi confiar demasiado na boa vontade dos outros. Foi leal demais, servicial demais, humilde demais diante do poder, e esse poder o destruiu sem pestanejar quando deixou de ser útil. O que Maquiavel descobriu em sua queda é o mesmo que milhões descobrem a cada dia. A humildade não te protege. A lealdade não te protege. Ser uma boa pessoa não te protege. A única coisa que te protege é ter poder próprio.
E a primeira condição para ter poder próprio é deixar de entregá-lo de graça. Deixe-me dar um exemplo concreto de como isso funciona na vida real. Imagine dois funcionários igualmente competentes. Um foi condicionado a ser humilde. O outro aprendeu a reclamar seu valor. O humilde faz o seu trabalho bem, espera ser notado, espera que alguém reconheça seu esforço. Nunca pede aumento porque seria presunçoso. Nunca se candidata a promoções porque não quer parecer ambicioso. Espera. O outro faz seu trabalho igualmente bem, mas documenta suas conquistas, negocia seu salário, se candidata ativamente a oportunidades, comunica seu valor sem se desculpar por tê-lo. Em 5 anos, um está exatamente onde começou. Talvez com um pequeno aumento por inflação. O outro está 3 níveis acima, ganhando o dobro. Ambos igualmente competentes, ambos igualmente trabalhadores. A única diferença foi o programa que executaram. Um executou humildade, o outro executou o que Maquiavel chamaria de virtude, a capacidade de agir decisivamente quando a oportunidade se apresenta. É como aquele colega que sabe dar o jeitinho brasileiro quando precisa. A pesquisa de Stanford sobre culturas de trabalho bem-sucedidas revelou que as organizações mais eficazes combinam orientação ao achievement com respeito e cuidado. Não são lugares onde a humildade falsa é premiada. São lugares onde a competência é valorizada e a arrogância destrutiva é controlada. Há uma diferença enorme. Agora, sei o que alguns estão pensando. Isso soa como justificar a arrogância. Soa como ser uma pessoa ruim. E aqui é onde eu preciso que você preste muita atenção, porque vou desmontar essa objeção completamente. A humildade falsa que te ensinaram não te faz uma boa pessoa, te faz uma pessoa manejável. Há uma diferença. Uma pessoa genuinamente boa pode estabelecer limites, pode dizer não, pode exigir respeito, pode reclamar o que lhe corresponde, pode ser firme sem ser cruel. A bondade real não requer autoaniquilação. O que te ensinaram como humildade é uma forma de violência contra você mesmo. Cada vez que você minimiza suas conquistas, cada vez que você se desculpa por seus talentos, cada vez que você aceita menos do que você vale, cada vez que você cala sua voz para não incomodar, você está cometendo violência contra o seu próprio potencial. E isso não é virtude. É autodestruição com boa propaganda. Maquiavel entendeu que a moralidade convencional frequentemente serve aos interesses de quem já tem poder. As regras de como você deve se comportar foram escritas por aqueles que se beneficiam do seu comportamento. Te dizem que ser ambicioso é ruim enquanto eles acumulam recursos sem culpa. Te dizem que o dinheiro não importa enquanto eles o usam para comprar influência, segurança e liberdade. Te dizem que você seja humilde enquanto eles reclamam tudo o que querem. Isso não é cinismo, é observação da realidade. A mesma observação que Maquiavel fez há 500 anos e que a psicologia moderna tem confirmado com dados. Quero que você faça algo agora mesmo. Quero que você pense nas últimas 3 vezes que praticou a humildade do tipo que te ensinaram. Situações onde não pediu algo que queria, onde aceitou menos do que merecia, onde calou sua opinião, onde minimizou sua contribuição. Agora pergunte-se, quem se beneficiou da sua humildade? Em cada uma dessas situações, alguém levou o que você deixou. Sua humildade não desapareceu no vaso. Foi transferida diretamente ao poder de outro. Isso conecta com outra descoberta da psicologia moderna sobre a humildade.
Um artigo de 2025 no Social and Personality Psychology Compass analisa a humildade como recurso pessoal. Eles descobriram que a humildade genuína ajuda a manejar o estresse, a construir relações e a enfocar energia em metas mais além do ego. Mas, e isto é crucial, a humildade só funciona como recurso quando você já tem uma base de poder desde a qual operar. Existe uma grande mentira que te contaram. Uma história tão bem construída que você a comprou como verdade. Te disseram que ser humilde é a virtude máxima, que abaixar a cabeça é sinal de sabedoria, que se contentar com menos do que você merece é quase uma iluminação. E você acreditou. Para alguém que já tem segurança, status, recursos, a humildade é um luxo que se pode permitir. Ajuda a não abusar do poder, ajuda a manter a perspectiva. Mas para alguém que não tem nada disso, praticar a humildade é como tentar dividir um prato vazio. Não há nada para compartilhar. Apenas renúncia. E aqui vem a parte que vai te incomodar ainda mais. Calma, porque isso é necessário. Você já se perguntou por que a humildade é tão promovida por instituições de poder? Religiões, governos, grandes empresas, todas pregam a humildade. E todas, curiosamente, têm estruturas hierárquicas muito bem definidas, onde poucos têm muito poder e muitos têm muito pouco. Não é coincidência. A humildade em massa é conveniente para quem está no topo. Um povo humilde não reclama. Um empregado humilde não exige. Um fiel humilde não questiona. A humildade como virtude universal é o sistema de controle mais elegante já criado, porque convence as pessoas de que sua submissão é uma escolha moral, não uma imposição externa. Nicolau Maquiavel foi odiado pela igreja de sua época exatamente por isso, porque expôs que o poder funciona de maneiras que contradizem a moralidade oficial. Ele não estava dizendo que a moralidade não importa. Estava dizendo que há uma moralidade para os que têm poder e outra para os que não têm. E isso continua sendo verdade hoje. Pesquisas sobre liderança mostram que entre 65% e 75% dos líderes fracassam. E um dos fatores é que muito poucos demonstram o que os pesquisadores chamam de humildade real, não a submissão disfarçada, mas a capacidade de reconhecer erros, aprender com os outros e não deixar que o ego destrua decisões. Mas esses mesmos líderes que fracassam por falta de humildade real chegaram a posições de liderança justamente porque não praticaram a humildade falsa que te ensinaram. Entende a ironia? É preciso rejeitar a humildade falsa para obter poder. E é preciso humildade real para não abusar dele. Mas te ensinaram a humildade falsa para que você nunca chegue ao ponto onde precisaria da real. Agora vou te dar algo prático. Porque Maquiavel era, acima de tudo, pragmático. Não lhe interessava filosofar por filosofar. Interessava que suas observações servissem para agir. Primeiro passo. Identifique onde você está renunciando ao poder por humildade falsa. Revise sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, seu dinheiro, sua saúde, em cada área. Pergunte-se o que você está deixando de reivindicar, porque te ensinaram que reivindicá-lo seria arrogante, presunçoso ou pouco humilde. Segundo passo, distinga entre humildade real e submissão. Humildade real é estar aberto a aprender. É reconhecer que você não sabe tudo. É não deixar que o ego tome decisões por você. Submissão é renunciar ao seu direito de agir. É se calar quando deveria falar. É aceitar menos quando deveria exigir. São coisas completamente diferentes. Terceiro passo.
Pratique reivindicar sem se desculpar. Comece pequeno. Da próxima vez que fizer algo bem, não minimize. Da próxima vez que alguém te pedir algo que você não quer fazer, diga não sem dar 20 explicações. Da próxima vez que tiver uma oportunidade de pedir mais, peça, sem desculpas, sem justificativas. Apenas peça. Quarto passo. Observe quem se beneficia da sua humildade. Cada vez que estiver tentado a ser humilde da maneira que te ensinaram, pergunte-se quem ganha com isso. Se a resposta for alguém, reconsidere. Se a resposta for que ninguém ganha, mas você perde, definitivamente reconsidere. Sua humildade tem um custo. Esse custo deveria ser um investimento consciente, não um imposto involuntário. Quinto passo. Construa poder antes de praticar a humildade real. A humildade real requer ter algo de onde ser humilde, requer conquistas que você possa minimizar, requer status que você possa ignorar, requer recursos que você possa compartilhar. Primeiro construa, depois, se quiser, pratique a humildade real, mas nunca pratique a humildade falsa sobre uma base de nada. Isso vai parecer incômodo, muito incômodo, porque você está desafiando décadas de condicionamento. O programa vai resistir. Você vai sentir culpa. Vai sentir que está sendo uma pessoa ruim. Esses sentimentos são o programa tentando te manter no seu lugar. Não são a realidade. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, pelas aparências mais do que pela realidade. Durante toda a sua vida, você manteve uma aparência de humildade, mas essa aparência não te deu nada, exceto a aprovação vazia de pessoas que não estarão lá quando você precisar de ajuda real. É hora de construir uma aparência diferente, não de arrogância, de poder tranquilo, de alguém que sabe o seu valor e não se desculpa por isso. De alguém que pode ser amável sem ser fraco, generoso sem ser tolo, humilde sem ser submisso. Antes de continuar com a parte final deste vídeo, quero fazer uma pausa e reconhecer algo. O que você acabou de ouvir não é conteúdo que encontra em qualquer lugar. Não é a versão diluída e aceitável de Maquiavel que te vendem os coaches motivacionais. Não é a mensagem confortável de que tudo está bem se você apenas pensar positivo. Esta é a verdade incômoda sobre como o poder funciona. E criar este tipo de conteúdo requer algo que a maioria dos canais não está disposta a fazer. Dizer o que ninguém quer ouvir. Se isso ressoou com você, se sentiu que algo do que eu disse articulou uma frustração que você não sabia como expressar, se está pronto para parar de executar o programa de humildade falsa e começar a reivindicar o poder que te corresponde, então considere apoiar este canal com o Valeu Demais. Não é apenas apoio financeiro. É a sua forma de dizer: quero mais conteúdo sem censura, sem filtros, sem a necessidade de ser aceitável. Cada Valeu Demais é um voto por mais verdade brutal. E isso é exatamente o que continuarei entregando. Agora, a transformação final. Porque tudo isso não serve de nada se não mudar algo concreto na sua vida. Na próxima semana, você vai fazer um experimento, um único experimento. Você vai identificar uma situação onde normalmente praticaria a humildade falsa, onde se calaria, onde aceitaria menos, onde renunciaria sem lutar. E em vez disso, você vai reivindicar, vai pedir, vai exigir, sem violência, sem crueldade, mas sem desculpas. Pode ser pedir um aumento, pode ser estabelecer um limite com alguém que te falta ao respeito.
pode ser se candidatar a algo que acreditava estar fora do seu alcance. Pode ser simplesmente dizer a sua opinião quando normalmente se calaria. Observe o que acontece. Não só na reação dos outros, mas na sua própria reação interna. Observe a resistência, observe a culpa e observe como, apesar dessa resistência, nada de terrível acontece quando você deixa de ser tão humilde. Maquiavel disse que a fortuna favorece os audaciosos, não os humildes, não os que esperam, não os que pedem permissão, os que agem, aos que reivindicam, aos que entendem que o poder não se recebe, se toma. E antes que você interprete mal, tomar o poder não significa tirá-lo de outros. Significa deixar de entregá-lo de bandeja. Significa parar de renunciar antes mesmo de lutar. Significa desligar o piloto automático de um programa que nunca foi feito para o seu benefício. Tem uma frase que Nicolau Maquiavel escreveu e que resume tudo isso perfeitamente. Ele disse que quem despreza conquistar deve temer perder. E essa falsa humildade te ensinou exatamente a desprezar a conquista, a ver a ambição como um defeito grave, a encarar o desejo de ter mais como uma vergonha. E enquanto você desprezava, outros conquistavam. Enquanto você se sentia nobre por não querer, outros abocanhavam. E agora você se pergunta por que não tem o que eles têm. A resposta está no espelho. Está nas milhares de vezes em que você escolheu ser humilde, quando deveria ter sido estratégico. 5 séculos depois de Maquiavel, a psicologia confirma o que ele já havia observado. O poder funciona com regras que contradizem tudo o que te ensinaram. E enquanto você continuar acreditando que sua humildade é uma virtude, continuará sendo exatamente o que o sistema precisa. Alguém que se controla sozinho, alguém que se limita voluntariamente, alguém que renuncia antes mesmo de ser dispensado, alguém humilde. Em resumo, um Zé Ninguém. Você tem uma escolha agora. Pode continuar executando o programa. Pode fechar este vídeo e voltar para a sua vida de humildade aceitável, de expectativas na medida, de poder cedido. Ou pode começar hoje a se desprogramar, a reivindicar o que te corresponde, a construir o tipo de poder que ninguém pode te tirar, porque não depende da generosidade de ninguém. É um poder que emana de você. A escolha, talvez pela primeira vez em muito tempo, é genuinamente sua. Agora, eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo. Qual foi a maior mentira sobre humildade que te contaram? E quanto tempo levou para você perceber que era mentira? Não me diga que o vídeo te agradou. Isso não serve para nada. Me conte a sua experiência real. Me conte quando você descobriu que a sua humildade estava te custando caro. Eu vou ler cada comentário, porque isto aqui é uma conversa, não um monólogo.